Opa, estamos começando mais uma edição do nosso podcast do CRFMG, aqui no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. A gente tem um produto de comunicação, podcast especial para tratar de assuntos técnicos, assuntos que mexem com o mundo da farmácia e que podem ser discutidos aí por você que está nos acompanhando. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Primeiro, e apresentar aqui quem está do meu lado, mais uma vez, Valtovânio Vasconcelos. Valtovânio, seja muito Perfeito. bem-vindo. Agradeço estar participando junto com a Silvana neste podcast. Você Vai ser um já, tema interessante. já deu até o spoiler, porque quem está aqui agora é a Silvânia Ramalho, consultora e coordenadora do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas do CRFMG. A gente vai falar sobre associativismo e sustentabilidade para laboratórios clínicos de pequeno e médio porte. Até por uma questão técnica, eu apresento quem está do meu lado para depois Aham. apresentar O você. Mas claro convidado. que é convidado. Mas para te agradecer pela presença aqui e te perguntar primeiro, qual que é a diferença do associativismo, do cooperativismo no que diz respeito a essa questão das análises clínicas? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite e agradecer pela presença do Valtovânio, que é uma pessoa que está sempre aí dando suporte para a gente ali no Dúvidas Técnicas do CRF. É muito importante essa interação com os laboratórios clínicos, que a gente precisa bastante desse apoio, né? E esse tema é um tema que não é novo, é um tema que já existe no mercado com uma resistência, mas que a gente precisa tratar dele, porque é o caminho para os laboratórios de análises clínicas de pequeno e médio porte. Tem 2 conceitos, que é o associativismo e o cooperativismo, né, e a diferença é uma diferença técnica, Uhum, porque na cooperativa você tem capital social, então fica mais fácil conseguir investimentos e financiamentos para novas ideias. E no associativismo, ele acaba dependendo ali da participação financeira entre os sócios que estão nessa associação e que estão ali se cooperando, mas num sistema de associação mútua em que cada um participa com o seu capital próprio. uhum. Então, essa é a básica diferença entre os dois formatos. Valtovânio? Bem, eu acho que é o caminho, né, para o farmacêutico bioquímico de Uhum, um laboratório, principalmente no interior, né, formar essas grandes redes e nas grandes cidades, né, quando você tem grandes laboratórios, formar essa grande rede de associação, né. uhum. E eu acho que, o Conselho Regional de Farmácia, né, está apoiando, né, a SBAC, né, e creio que Silvana vai falar nesse importante trabalho junto aos laboratórios, aos farmacêuticos de laboratório, a fim, né, de melhorar a qualidade da assistência profissional, né, e as condições de trabalho do farmacêutico, né, no seu negócio. Como é que funciona esse modelo de negócio? Como que ele ajuda ali o pequeno, principalmente, mas até mesmo o médio empreendedor da área, né? Então, Valtovânio tocou num assunto bem interessante, porque esse ano, no congresso da SBAC, que foi em Natal, em junho, a SBAC fez um convite para todas as associações do Brasil, de laboratórios de pequeno e médio porte, participarem e colocarem estandes para poder contar a experiência delas nesse modelo de associação. Eu trabalhei durante 7 anos no modelo de associativismo que, salvou aí vários laboratórios, porque é um modelo em que tem uma coparticipação de cada um ali, com a expertise individual de cada dono de pequeno e médio laboratório. Então, às vezes, a deficiência de um é a fortaleza de outro. 2 farmacêuticos bioquímicos pensando juntos conseguem chegar em um caminho que vai garantir sustentabilidade para o grupo inteiro. Então, nesse modelo em que eu participei, isso era bem nítido, assim, laboratórios que faltavam alguma expertise em um sentido e vinha ali um colega que tinha uma facilidade em tratar aquele modelo ou que já tinha passado por aquela experiência, e eles acabavam compartilhando. E aí, durante o congresso da SBAC desse ano, a gente teve a oportunidade ali de ver as 8 associações que começaram pequenas, existem hoje grupos que, por exemplo, têm 80 laboratórios associados dentro de uma região, pequenos e médios, que se reúnem em congressos regionais. Hoje já é uma realidade eles promoverem congressos em suas regiões para dividir essas experiências e para, por exemplo,
O colega que não teve oportunidade de participar de um congresso nacional, eles promovem congressos regionais e trazem lá palestrantes de renome para estar reproduzindo palestras que são interessantes para aqueles laboratórios. Às vezes, por uma questão de o dono é a pessoa chave ali dentro do negócio e ele não pode sair para ficar uma semana no congresso. Então, eles reproduzem essas palestras e dentro da minha regional eu consigo sair e participar. Além disso, assim, um dos propósitos principais do associativismo é conseguir angariar volumes para melhores negociações. Então, você tem hoje modelos que têm eh, cursos de treinamentos específicos numa deficiência que alguém tenha, controle de qualidade. Nessas associações, você tem ali um grupo, contrata um serviço e todo mundo fica nivelado no mesmo assunto. Você tem alguns grupos que trabalham com o processo de compras compartilhadas, né? De compras ali conjuntas. Então, esses laboratórios se reúnem, juntam volume e esse volume consegue trazer negociações de preços melhores, conseguem trazer otimização de entrega, por exemplo. Uhum. E esse volume também é interessante, por exemplo, na parte de assistência técnica, porque às vezes eu tenho um laboratório, tenho área técnica e preciso contratar ali o serviço de manutenção preventiva ou corretiva. Quando você tem uma associação que trabalha ali regionalizada e que trabalha dentro de um grupo, você pode otimizar a visita do técnico e ele fazer ali várias visitas por um preço mais acessível para todo mundo poder conseguir aproveitar aquela visita que ele está fazendo. Então, é um modelo. Esse mês eu até tenho uma publicação na Newslab, que eu Uhum. escrevi na Newslab nesse último mês, justamente sobre associativismo e cooperativismo. E aí eu coloquei lá que é para um formato para a gente deixar de fazer uma jornada solitária. Eu deixo de ser o concorrente de todo mundo para Uhum. ser o parceiro de sustentabilidade ali num grupo que todo mundo está batalhando para poder conseguir sobreviver num cenário que vem mudando tanto, que é o de análises Ou clínicas. seja, ninguém é tão pequeno que não possa colaborar um pouquinho, nem é tão grande que não Exatamente. precise de ajuda. Isso não é Isso. filosófico, né, isso é real. É, A minha É. curiosidade é, então, nesse momento, saber como que um dono de laboratório pode já iniciar essa atividade, se ele não está participando, poder participar. Então, em Minas a gente tem uma cooperativa, né, que fica no norte de Minas, e a gente tem uma associação que fica aqui dentro de Belo Horizonte. uhum. Mas nada impede que outras regiões, por exemplo, eu tenho conversado bastante com o pessoal do sul de Minas. Vamos, gente, vamos montar uma associação no sul de Minas, porque isso também otimiza a questão do deslocamento, porque o Brasil tem uma, É, s- uma Uhum. extensão territorial muito grande, então criar esses núcleos também ajuda a ganhar prazo de entrega nos resultados, regionalizar, né, esses exatamente. Essa grupos. regionalização permite que você tenha uma facilidade ali de trânsito também. Não quer dizer que o laboratório vai deixar de terceirizar, que esse grupo vai deixar de terceirizar, mas ele vai, por exemplo, conseguir internalizar exames que, para ele, seria interessante diminuir o prazo de entrega. Então, ele Uhum. consegue ter um volume para conseguir negociar um aparelho ali e fazer um conjunto entre os laboratórios que entrarem nessa associação. Então, basicamente, é começar as conversas, começar os diálogos, olhar para os outros modelos de negócio e ver qual que é o melhor modelo que eles querem seguir, se é associação, se é cooperativa, se eles vão fazer reunião mensal, dividir ali os laboratórios, cada um numa atividade. Por exemplo, tem um grupo em Santa Catarina, no Paraná, que cada dono de laboratório assumiu uma atividade dentro da associação. Então, tem uma proprietária que cuida da parte marketing, tem um que tem uma expertise melhor em negociação, ele foi para a parte de negociação. Então, é descobrir ali os seus pares e formar essas associações e começar a trabalhar em grupo. Legal. E tem uma coisa que é interessante, né, quando você fala do associativismo, logo, também do cooperativismo, né? Que aí eu acho que o limite fica ali, né? Que é É. quando a gente fala da questão das compras coletivas, por exemplo. Porque por que que o Hum. agro, por exemplo, cresceu muito nos últimos anos? Exatamente Uhum. pelo associativismo e cooperativismo. É. Porque o cara percebeu que sozinho ele não conseguiria plantar É. ali sozinho o alface dele, ele ia ter que sair
plantar, vender, É. voltar, e ele descobriu que ele poderia ter parceiros para descobri recentemente que é o meieiro, né? Que Aham. eles usam esse nome. Então ele pega ele tem o cara que investe, vira para ele e fala assim: olha, eu te dou toda a estrutura, você planta, você faz o trabalho e a Aham. gente divide os lucros ali dentro na medida possível. A compra coletiva, as decisões econômicas, porque a gente está falando aqui de situação na prática da profissão, mas acaba sendo também uma saída econômica muito boa, né? É, é uma viabilidade econômica enorme, porque acaba trazendo para esse laboratório também a ideia de como ele vai, né, ali associado, como que ele vai olhar para dentro do negócio dele, descobrir outras estratégias financeiras para poder reduzir custos e usar essa redução de custo em investimentos em outras áreas. Uhum. O grande sonho da maioria dos laboratórios é ali ter uma acreditação. Existe um grupo que hoje está fazendo uma capacitação conjunta e está fazendo ali a elaboração de documentos em conjunto para todo mundo conseguir lá o certificado que eles querem de uma acreditação. Então, através desses modelos, você consegue otimizar custos e direcionar esse custo otimizado para sonhos que você fica aí sozinho tentando conseguir e acaba não conseguindo, né? Uhum. E até eu pensei muito sobre esse formato que você comentou, que é um outro paralelo, Uhum. em relação às vinícolas. Porque no Sim. sul do país existem lá, por exemplo, a grande produção em Bento Gonçalves, existem várias vinícolas e elas trabalham no modelo de associativismo. Uhum. As pessoas engarrafam junto, as pessoas rotulam junto, porque é mais barato eles dividirem o custo e otimizar a produção e todo mundo vender o seu produto, do que ele morrer trabalhando ali sozinho, né, e acabar não conseguindo atingir o objetivo. Uhum. Então, as associações no modelo de laboratório clínico têm esse objetivo, é Uhum. diminuir essa distância que o laboratório clínico cria com a rivalidade e somar forças para garantir sustentabilidade. E de alguma forma, Valtovani, a gente observa, né? A Silvana até o olho dela até brilha quando fala de associativismo, ela fica. É aquela É. história, pode ser até filosófico também, mas não dá para ser separado, mas não, né? É junto mesmo que a coisa acontece, né? E esse modelo tem sido hoje utilizado os farmacêuticos de donos de drogarias, né, Aham. juntaram também, tem se associado para fazer um modelo semelhante a esse em pequenas redes, formando pequenas redes para comprar melhor. Uhum. Então, tem que ser junto, porque Uhum. tem os grandes laboratórios, né, que o mercado deles é enorme e Aham. eles muitas vezes chegam e atrapalham, né, o trabalho de um estabelecimento de laboratório menor. E aí cabe juntar forças para, né, dividir uma parte deste bolo aí, né? E o que hoje no SUS utiliza uma força muito forte nas cidades do interior é Uhum. o laboratório que está lá. Não é este laboratório grande que está aqui em Belo Horizonte ou Não. nas grandes cidades. Então, você Uhum. tem cidades que estão a 100, 120, 200 quilômetros de um grande centro, Uhum. né? E é o farmacêutico bioquímico ou o farmacêutico generalista que atua no laboratório daquela cidadezinha, né? Com posto de coleta nas localidades ali, que está atuando. Então, é uma forma, né, de fortalecer, né, ter força para poder trabalhar junto e melhorar aí a sua condição, né, financeira no seu negócio. Empreender também eu acho que tá à margem disso tudo aí, tá junto no complexo todo. E quando está um empreendimento, esse associativismo, esse cooperativismo, mas falando aqui dessa coisa de trazer, de Uhum. juntar força, a gente pode pensar, por exemplo, de análises clínicas de uma cidade pequena que talvez nem poderia ter um laboratório, por exemplo, ele possa investir, ter uma cidade de pequeno e médio porte. Tá acabando aquelas coisas, por exemplo, o cara tá numa cidadezinha do norte de Minas, às vezes daqui a pouquinho o cara consegue empreender ali naquela cidade do norte de Consegue. Minas sem precisar ir em Montes Claros, por exemplo, Uhum. ou quem tá ali próximo a Almenara, que são cidades ali Uhum. próximas. Isso estou falando do norte como um exemplo. A gente pode pensar nesse associativismo também como uma forma de trazer mais serviços para a população, para as pessoas? Exatamente. Era um dos pontos que eu ia comentar em relação a, por exemplo, a biologia molecular.
Hoje, o que que acontece? Existem poucos geneticistas no Brasil e a população acaba se deslocando para os grandes centros para conseguir ter acesso a exames de biologia molecular. E hoje é possível um laboratório, dentro do modelo de associação, conseguir trazer uma plataforma, investir um diferencial técnico, científico, aumentar o know-how de conhecimento dele ou de expertise dele dentro da região e trazer esse paciente que migra para os grandes centros para fazer exames especializados, de forma que ele faça ali mesmo naquela região dele. Então, quando ele se une em associação, que ele ganha volume e que ele consegue negociar, porque aí, quando você tem um volume menor, a negociação parte de uma compra que você vai acabar tendo que fazer um investimento maior, vai ter que ter muito mais recurso. Quando você tem esse volume em associação, você parte para um comodato, você parte Uhum. para um empréstimo, porque vai ter um consumo de reagente. E aí você impede que o seu paciente ali, o seu cliente regional, vá para outra cidade para realizar um exame que você consegue oferecer dentro ali da sua cidade. E essa Uhum. proximidade com o médico ali também, né? Porque a gente tem uma comunidade médica também em todas as cidades. Eu trabalhei eu conheci um modelo de negócio em laboratório que o médico, a clínica pagava para os pacientes irem para outra cidade para fazer os exames. E aí a gente falou assim: não, vamos trazer esse paciente para ficar aqui mesmo? É só a gente começar a divulgar. Então, a gente começou Uhum. a divulgar, começou a negociar e esse paciente ficou. Então, esse modelo também traz know-how técnico e científico para o laboratório, porque ele acaba abrindo portas, né, para investimentos estratégicos aí dentro da rede. Economia de escala, né? É. Eu acho que é importante aí. E você traz sofisticação para o laboratório, que antes era um laboratório que mandava Aham. as amostras para um grande centro fazer, você está trazendo tecnologia para aquele É. laboratório. E até consegue reter o paciente, né? Porque às Retém o vezes o paciente. paciente vai na internet procurar onde faz aquele exame. Faz ali na porta da casa dele e ele acaba não sabendo. Ou então aquele laboratório não oferece, porque não tem essa força coletiva da associação para poder fazer ali dentro. E já tem associação montando estruturas de biologia molecular, Isso. com salas programadas, com equipamentos de última geração, dentro de associação. O grupo coletivo vai enviar todas as amostras para uma central, para alguém ali no grupo que foi eleito como a pessoa que vai receber o espaço e que vai fazer a aplicação da tecnologia, e eles não vão mais terceirizar. Eles vão ganhar em prazo de entrega, eles vão ganhar em know-how científico, vão ganhar em conhecimento. Então, a associação é uma vantagem para os pequenos e médios. Legal. Falamos de empreendedorismo, de associativismo, de sustentabilidade para os laboratórios de pequeno e médio porte. Eu quero agradecer demais, Silvânia Ramalho, pela participação aqui com a gente. Obrigada. Quem quiser continuar esse papo, lá no grupo de trabalho de análises clínicas, ou mesmo uma conversa profissional para entender um pouco mais, como é que faz? Como é que te acha? Eu estou no Instagram com o @Silvânia Ramalho Oficial. Lá eu sempre posto alguma coisa em relação ao associativismo, em relação a outras áreas da análise clínicas. Uhum. Vou convidar todo mundo que está ouvindo o podcast, vendo o podcast, a mandar e-mails para o Valtovânio no dúvidastécnicas@crfmg.org. Eu adoro receber as dúvidas técnicas do Valtovânio, Que Da legal. Claudinha também. né? Da Claudinha também. Porque sempre chega alguma dúvida e é um canal de comunicação que o farmacêutico bioquímico tem para a gente poder conversar. E vou aproveitar para convidar, porque a gente vai ter esse tema em 2 congressos. O primeiro é o Congresso Sul Mineiro, que vai acontecer em 19, 20 e 21 de setembro. Uhum. E o segundo é o 6º Congresso de Farmácia de Uberlândia, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de outubro. Tá vendo? Isso. Tô com as datas na Veio, ponta da veio língua. na ponta da língua. E aí eu convido todos os farmacêuticos bioquímicos a participarem, porque lá a gente vai trazer novas estratégias em tempos de transformação dos laboratórios de pequeno e médio porte e vai trazer também esse assunto de associativismo e E o encontro cooperativas. de análises clínicas. E o encontro de Vai análises ser uma clínicas. manhã só para discutir análises clínicas. Exatamente. Muito legal. Obrigado, viu, Eu que Silvânia? agradeço. Volta, mãe, mais uma vez. Obrigado, viu? Eu agradeço. E dúvidas, viu, gente?
Encheu o e-mail dele agora lá. Como é que é o e-mail lá? Dúvidas? Dúvidas Dúvidas. técnicas, @crfmg.org.br. Eu vou mandar umas 5 dúvidas já para começar já Capricha. ter daquelas dúvidas. E já vai caminho direto para Silvânia. Capricha. Muito bom, a gente pode fazer um quadro aqui futuramente, hein? Sobre trazer essas dúvidas técnicas que são respondidas lá por e-mail. A gente pode trazer aqui no podcast, pode ser uma coisa legal, hein? Fazer uns episódios só com dúvidas da Converse com turma. especialistas. Conversa com Aham. especialistas. Muito bom. Pois é. Gente, obrigado. Você que esteve aqui Obrigada. com a gente. Obrigado você que está nos acompanhando. Esse episódio tá no nosso canal. Se você está assistindo aí, chegou nesse vídeo, te agradeço. Mas também tem outros episódios muito legais. A gente já falou aqui de inteligência artificial. A gente já falou sobre os funcionamentos do CRF. A gente já falou um tanto de coisa E legal. os áudios, né, que nós Pois é. fizemos no É. E passado. também tem super ricos. 155 episódios em áudio para se acompanhar, para fazer as coisas aí do dia a dia. É só você pesquisar direitinho, você vai achar um tema que você está precisando aí, tanto no nosso novo formato quanto no antigo formato do podcast CRFMG. Até a nossa próxima edição. Valeu!